Samuel, e se Deus colocou algo no meu coração, imagina no do Senhor. Meus amados, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Convidá-los para abrir a Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 2. Estou com a Nova Almeida atualizada, então vai divergir da versão da maioria, com exceção de alguns jovens que têm as paráfrases bíblicas nas linguagens de hoje. Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repita comigo: descobrindo o propósito de Deus na minha vida. Podeis tomar assento. Meus amados, eu, antes de falar, quero agradecer a Deus pelo privilégio que o Senhor me concede de poder estar em Cacoal, juntamente com o pastor Paulo Costa, sua família, o ministério da igreja, a UMADEC, a UNADCAL, ao nobre presbítero irmão Fernando, Deus abençoe, a todos os palestrantes, em nome do evangelista irmão Paulo, pastor Paulo, do Gideon, cumprimento os demais, aqui poder fisicamente, pessoalmente conhecer o pastor Denilson, Deus abençoe. Deus abençoe a igreja em Cacoal por essa recepção tão maravilhosa que é dispensada a nós. Eu estou agradecendo porque também é a última aula que eu estou e quero já fazer os meus agradecimentos. Agradecer a Deus pela vida do nosso doutor Isael Mizon, sua esposa irmã Elisângela. Deus abençoe. Cadê o Isael? A gente chama de Isael porque Israel e irmã Elisângela são como membros da nossa família. E ontem eu fui na casa da sua sogra, tomei um café gostoso, e eu agradeço a Deus por isso. Nós estamos falando sobre o propósito de Deus no que tange a vocação. A palavra vocação, como a palavra chamado, elas têm significados semelhantes na Bíblia. Porém, elas divergem, porque há um chamado para a salvação, e esse chamado para a salvação é para todos. Aí eu quero novamente fazer menção para nos não equivocarmos com o universalismo, a doutrina soteriológica que diz que todos vão ser salvos no fim. O chamado da salvação é para todos. E isto é explicitado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas dentre os chamados para a salvação, o Senhor chama, vocaciona, dentre os salvos, pessoa para exercer funções, trabalho na igreja específico. Dentre esse chamado está o chamado ministerial, que nós chamamos de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Dentro desse contexto, esses chamados são chamados com um propósito, que é a edificação da igreja. Foi o Senhor que quis assim, porque assim sendo, esse corpo de pessoas chamado para a obra de Deus, elas vão ser então pessoas que vão
cooperar com o Senhor Jesus, conforme Paulo escreveu, na edificação da igreja. E é bom atentar que essas pessoas são passageiras, porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 7, ele diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Veja que está no passado. Lembra dos pastores que já passaram, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Vos falaram a palavra de Deus. O escritor dizendo: lembra dos pastores que já passaram. Aí o verso 8 é: Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Não será, Ele está dizendo assim: os pastores passaram, mas o que eles falaram foi sobre Jesus, e Jesus permanece. Então, o sentido é: lembre da mensagem cristocêntrica que revelava Jesus superior a tudo. A carta aos Hebreus está corrigindo os equívocos do judaísmo, está colocando o que Jesus é. Ele é suficiente para a salvação da alma humana e para a igreja. Agora, é interessante dizer que muitas pessoas, elas não se preocupam em descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. E aí eu vou terminar aqui. Essa importância de descobrir é que muitas vezes nós sofremos na igreja esperando o super-homem descer. A gente sofre na igreja esperando um super-herói descer para fazer aquela obra, quando na verdade o chamado de Deus é para mim fazer aquela obra. E às vezes, porque sou ignorante acerca disso, o trabalho perece, quando eu não descubro como o que Deus quer para a minha vida, para me fazer como salvo em Cristo Jesus. É interessante que, quando eu não descubro o que Deus tem na minha vida, então a minha mente, ela já não é uma mente que está em processo de renovação. Porque se perceber, Paulo aos Coríntios, na carta que escreveu a segunda, no capítulo 4, verso 4, ele diz que o inquiridor deste século cegou o entendimento dos incrédulos, não os olhos, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não venha resplandecer, não é? O evangelho da glória. Veja, quando o evangelho não resplandece na minha mente o que o Senhor quer para comigo, entendo então que de certa forma eu tomei a forma do mundo, e o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. E o maligno, segundo Jesus escreveu em João capítulo 12, verso 31, é o príncipe deste século, e por ser príncipe deste século, ele é cego de entendimento, porque ele tira da mente das pessoas a questão de servir ao Senhor. Como? Aí eu vou terminar aqui, preste bem atenção aqui, ouça bem. Se eu estou na igreja e não me preocupo em saber o que Deus tem para me realizar, então Deus não é o meu Deus, e muito mais, eu sou Deus, porque foi isso que o inimigo colocou em Adão. Adão, o que você tem aí? Não, o inimigo falou para Adão: Deus sabe, quando você comer, você vai se tornar semelhante a Ele. Então, quando eu não me coloco como um servo, é porque eu me virei um senhor. Então, veja, então o inimigo já conseguiu me ludibriar com as 3 promessas que ele faz. O inimigo, ele só muda as vestes, mas o que ele tem para oferecer é a mesma coisa: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Ele ofereceu isso a Adão, e Adão caiu. Ele ofereceu isso a Jesus, e o Senhor Jesus venceu, e Ele oferece isso todo dia a nós, a igreja. Então, quando eu estou tão envolvido com o mundo, que eu não consigo me preocupar em saber o que o Senhor tem para me realizar no seu reino, denota que, de certa forma, o inimigo já conseguiu cegar a minha mente, e aí eu estou me aproximando cada vez mais do mundo
do mundo e levando a minha vida cada vez mais para pior. Então eu falei que a importância de descobrir é que a gente vence o ócio, não é? Eu falei que a importância, não consegui falar, gera convicção nos embates e revela o quanto somos úteis. É muito bom saber que o Senhor Deus é transcendente, é onipotente, o nosso Deus é onipresente, onisciente. Então o Senhor não precisa de nós, mas imagina, na obra da salvação, da redenção, Ele conta comigo e com você, para pregar, para ensinar, para visitar, e isso é lindo, porque Ele poderia usar qualquer outro ser angelical, mas Ele conta conosco. Isso é para que você entenda, não importa quem seja você, se você aceitou Jesus, você é útil na casa de Deus. Agora, para me adiantando, o segundo tópico do nosso pensamento aqui fala quais são as formas de descobrir o propósito de Deus em nossa vida, porque tem muitas pessoas que elas ainda não sabem o que Deus tem na vida delas. Aí as pessoas se perguntam: Senhor, o que Tu queres de mim? O que Tu queres que eu faça? Porque eles acreditam que o pentecostalismo, o Pentecoste tem misticismo, mas não é um misticismo sem fundamento bíblico. O misticismo é uma profecia, é uma revelação, mas para mim saber qual é a vontade de Deus para mim, qual é o propósito de Deus para a minha vida, primeiro, a primeira revelação divina é pelas Escrituras. Diga comigo, pelas Escrituras. E sabe por que muita gente na igreja não trabalha na obra e dá trabalho? É porque não lê a Bíblia. Porque se lê a Bíblia, não tem como não trabalhar. E quem lê a Bíblia não dá trabalho para ninguém, não. Não dá. Porque a Bíblia não é um conto de Shakespeare, que você chora. A Bíblia é o livro vivo, que quando você lê, ela te transforma, ela te molda. E por mais que você tenha razão, a Bíblia nos ensina que o modelo que nós devemos seguir é o Senhor. Ele se humilhou, não é? Ele se entregou, e tudo isso faz com que nós descobramos na Bíblia qual é o propósito de Deus. Então vamos lá, eu não vou adiantar muito, porque Paulo, ele descobriu, aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 15 e 16, que o Senhor lhe havia chamado e separado para a pregação do Evangelho, e ele entendeu que o Senhor lhe havia chamado desde o ventre de sua mãe. Então, o chamado não é pela sua roupa que você veste, o chamado não é pela fala, pela oratória, o chamado é pela graça de Deus. O Senhor sabe o que Ele tem, e pelas Escrituras, eu vou citar pelo menos 3 revelações que as Escrituras revelam. Primeiro, as Escrituras, ela revela a necessidade que Deus manifesta de pessoas para o serviço na obra de Deus. Mateus capítulo 9, versículo é o 38. Se você estiver com a Bíblia aberta, abra. Se não tiver, ou se alguém quiser colocar aí. Jesus disse isso em versículo 38. Repita comigo. Verso 37. Então Jesus disse aos seus discípulos, repita comigo: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu trabalho na igreja desde que aceitei Jesus. Nunca parei de trabalhar. Eu sou pastor, mas eu trabalho. Eu não gosto de ficar mandando, eu faço junto. Cansa. Mas olha o que Jesus diz: a seara é realmente grande. Imagina vocês, quando vocês estão aqui, dão glória a Deus. Pois bem, às vezes a gente faz num trabalho desse, aí você coloca aí, você aluga aí 5.000 jogos de mesa. O pessoal vem, cultua, prega, glorifica, senta, termina. Aquele jovem não tem coragem de pegar uma cadeira e guardar. É assim ou não é? Aí tem aqueles que trabalham, aí tem gente que chega para mim e fala: pastor, o senhor tem que cuidar da sua saúde. Olha, porque o senhor tem que cuidar da sua saúde, o senhor tem que tirar umas férias, etc. Aí eu estou pegando a cadeira e ele falando isso para mim. Por que ele não pega a cadeira, gente?
Não é grande a obra? Aí Jesus está falando, a seara é grande, e poucos são os... Por quê? Tem muita gente que quer usar paletó, tem muita gente que quer sentar nessa plataforma, que quer pregar, tem muita gente que quer fazer isso, mas ele pensa que é só isso. A seara é grande, a seara é grande toda hora. Aí o Senhor Jesus está dizendo assim, ó, e é por causa disso que vocês, por isso, peçam ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O pastor Paulo falou aqui, de pessoas que vêm de fora, e chega e vai. Já parou para pensar isso? Eu aceitei Jesus com 18 anos, com 19 estava casado, com 20 anos Lucas estava nascendo, com 21 ao diaconato, 22 ao presbítero, 25 na missão, 28 assumindo o setor, e o povo me olhando, e alguém falava, será que vinga? Está lá até hoje olhando, ver se eu vingo. Porque não trabalha. Olha, o Espírito está dizendo, o Senhor está procurando. Aquela voz de Isaías ainda ecoa, não é? Ele vai dizer, quem há de ir por nós? Alguém tem coragem de responder? Então, por que eu tenho que descobrir? Por causa da grandiosidade da seara. O Senhor está dizendo, ore. Agora é interessante, que não é você que candidata, é o Senhor da seara que envia. Todo vocacionado não se apresenta, ele é apresentado. Não é assim? Moisés preparou Josué, mas na hora da despedida, de Números 27, ele falou, ó Senhor Deus de todos os espíritos, levante um homem, para que saia e entre diante dessa congregação, para que ela não seja como ovelhas que não têm pastor. Ele não apresentou Josué, aí o Senhor falou assim, ó, toma Josué, filho de Num. Entende? Não foi Jessé que apresentou Davi para Samuel, foi Jeová que disse, o que eu quero está lá atrás. Sabe qual é o problema da gente? Que a gente entende que é a gente que quer, que é o pastor que quer. É o Senhor da seara que está ouvindo o joelho de uma senhora, né? Dizendo, manda pregador, manda cantor, manda. Então o Senhor manda para a igreja. Agora, é interessante que a Bíblia, as Escrituras, não só fala da necessidade, porque que tem que ter pessoas vocacionadas. As Escrituras também falam da qualidade. Não pode ser diferente. Observa, Jeremias capítulo 3, versículo 15. E vos darei pastores, segundo a minha natureza. Eu não quero pastores Dom Juan. Eu quero pastores que sintam o que eu sinto, que pensam o que eu penso. Isso é muito lindo, porque o Senhor está dizendo que os vocacionados, eles têm que ter o mesmo sentimento que Deus tem. E nesse caso, parece que tem hora que Moisés, parece que era mais do que Deus, em Êxodo 32. Eu vou matar todo mundo aí, vou fazer de sua família. Não faça isso não, Senhor. Faça isso não. É que sabia o peso do povo, né? Eu vou faça isso não, Senhor, faça isso não. O que os egípcios vão fazer? Ele estava mais zeloso por Deus do que por ele. Ele preocupava mais com o nome de Deus do que o seu nome. E é isso que Deus quer. Deus não quer pregador, cantor, que preocupa com a sua agenda, que preocupa com quanto ele vai ganhar. Ele está preocupado com pessoas que preocupam com o nome do Senhor ser glorificado. É isso. Então, para ser obreiro, não pode só ter dom. Tanto que a primeira carta de Paulo a Timóteo não fala de dom, fala de caráter. Porque obreiro não pode ser dipsíquico, está lá, língua dobre. O que é língua dobre? Não é só quem fala, é quem tem duas almas. É aquela pessoa que alimenta das coisas de Deus, mas alimenta das coisas do mundo. Então Paulo diz, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, é necessário que seja irrepreensível. É aquela pessoa que, não é que alguém lhe não possa acusar, é a sua consciência, nunca pode lhe acusar. Porque é isso que o Senhor quer, pessoas segundo a sua natureza. E para isso,
todos os vocacionados devem ser gerados de novo. As Escrituras falam disso, mas vamos lá. As Escrituras não só falam da necessidade, como também fala da natureza, mas como também fala do tempo. E o tempo é agora. É a gente que não olha no relógio. Mas João, no capítulo 2, versículo 18, filhinhos, é já a última hora. Ele está falando. E ainda um pouquinho de tempo, que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10, 37. Está falando que a gente tem só uma hora. Paulo diz, eu digo isso, em Romanos 13, 11, conhecendo o tempo. E a palavra que ele usou para tempo não é cronos, é kairos. Eu não estou falando da segunda, da terça, da quarta, do mês de janeiro, não. Eu estou falando do tempo de Deus. E eu olho para o tempo de Deus e vejo que está terminando. Então já é tempo de despertarmos o sono. E a palavra despertar lá é egeiro. E o termo egeiro no grego é acordar, tirar a roupa de que está dormindo. O sentido é esse. Você tira a roupa, o pijama que está dormindo, veste o uniforme de trabalho e vai trabalhar, porque ninguém trabalha de pijama. Então Paulo está dizendo, veste as vestes de salvo, e vai trabalhar, porque o tempo está terminando. Eu não entendo nós, falando que Jesus vai voltar, o vizinho da esquina não é crente, o vizinho da direita não é crente, a gente não fala de Jesus para ele. A gente falando de que Jesus vai voltar, tem coragem de ver o filho, a filha, e não evangelizar e não orar. Ora, a Bíblia está falando da necessidade, falando da falta de obreiro, está falando do caráter, e está falando do tempo, mas também fala do desafio. E para nós, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então todos que querem ser vocacionados nessa hora, prepara, o Senhor está te chamando, porque a seara precisa, não é para você ficar dando ordem, é para você servir, não é de qualquer jeito, tem que ser segundo o coração de Deus, é agora, não é amanhã, e muito mais, você tem que entender que você é chamado para guerrear. Não canto mais. Quando eu cantei, o irmão ficou zombando de mim. Nunca mais canto. Você vai ficar sem cantar. Aí não vou pregar mais, porque o pastor olhou para mim, não gostou da mensagem. Meu querido, se você for olhar a cara feia de alguém, você não faz nada. Continua fazendo. Continua pregando. Continua glorificando. Continua falando línguas estranhas. Continua profetizando, você foi chamado para isso. Larga de ser crente, né? Pó de arroz, porque o povo pó de arroz é esse povo que qualquer feridinha, Jesus por você morreu na cruz do Calvário, Jesus por você foi humilhado, mas ele não voltou para trás. Agora você vai voltar com Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas. Ok. Então, a primeira revelação é a das Escrituras. Eu queria falar da revelação pessoal, que é aquela revelação que você tem, Deus fala contigo. É o caso de Paulo, que teve a visão de Jacó, mas eu vou adiantar. Revelações proféticas, é aquela que você recebe uma profecia. É isso que tem uma grande obra na tua vida. Nós cremos em profecia. Quantos creem em profecia? Ok. A profecia vem para mim, eis que tem uma obra grande na tua vida. Aí domingo de novo, meu Deus, fala de novo, eu tenho uma obra grande na sua vida. Outra festa, vem de novo, fala de novo, eu tenho uma obra grande na sua vida. Meu irmão, se Deus falou que você tem uma obra grande na sua vida, vai estudar a Bíblia, vai orar, vai consagrar, vai jejumar. Ora essa, eu comprei um sofá depois de 14 anos de casado. 14. Mas eu entrava lá na minha casa e você ia ver. O dinheiro do sofá eu comprava livro. Eu precisava estudar. Eu precisava ler. Eu não tinha tempo. Eu não tinha dinheiro para comprar o sofá ali. Eu comprava, eu e minha esposa, tinha lá, vamos ler, vou comprar a Bíblia, vou comprar um dicionário. Tudo. Por quê? Eu precisava estudar. Agora, o problema da Assembleia de Deus é que ela, até 1950, ela tinha uma formação bíblica. De 1950 para cá, a teologia americana entrou e nós passamos a ter teólogos.
O problema é que tem teólogo que conhece muito teologia, mas não conhece a Bíblia. Não conhece a Bíblia, não estuda a Bíblia. Eu não estou contra a teologia, porque então teria que me suicidar. Mas agora veja bem, nós precisamos nos preparar espiritualmente, intelectualmente, não é? Para a obra de Deus ser feita. E se o Senhor falou contigo, meu irmão, o dia que o Senhor falou comigo, acabou, já peguei ali, falei, é meu, obrigado, Deus abençoe. Alguém falou, é difícil, o problema é de Deus, Ele me chamou, agora é Ele. Não abro mão mais não. Não brinco com essas coisas, Ele falou que tem, agora eu quero. E pronto. Então, a profecia veio, recebe ela. Se fosse de uma varoa, você já ia chegar perto. Mas como é de Deus, né? Então vai orar, vai jejuar, vai consagrar. Eu coloquei no tópico 2.2 que uma segunda forma de descobrir isso é através da liderança. Mas eu não coloquei muita coisa, porque eu pensei, tem que colocar pouca coisa para mim falar pouca coisa. E aí eu não estou conseguindo nem falar. Mas vamos lá. Eu quero fazer um adendo aqui, que há três coisas que podem ajudar um jovem, um adolescente a descobrir o seu chamado. Primeiro, a família, diga, a família. A igreja. O ministério. A família forma o seu caráter cristão. Elói e Eunice. Timóteo foi formado em casa. Só que quando Paulo chegou em Listra, ele viu Timóteo, e ele era um jovem que tinha um bom testemunho de discípulo, não era de pregador, de discípulo, e diz o texto que tanto Listra e Icônio dizia, o jovem é crente, é discípulo. Então quem o discipulou? A igreja. A família forma caráter lá, a igreja discipula aqui, ensina a palavra. É óbvio que o pai e a mãe têm esse papel também em casa, mas a formação de caráter é mãe que não xinga, é pai que não mente, né? Que vai colocando no filho o gosto de servir a Deus. E em terceiro lugar, o ministério. O ministério tem a formação, a função de formar esse obreiro. Veja, que é Paulo que vai formar Timóteo. Timóteo é tímido, Timóteo é enfermo. Comparando aos demais, Apolo não tinha a mesma, vamos dizer assim, eloquência, mas Paulo forma um obreiro. Então é importante nós dizermos que ninguém pode desprezar isso. O maior exemplo meu é meu pai e minha mãe. Meu pai um crente bom, mais bravo. Minha mãe crente. E eu pensava que eu era mais minha mãe, só que tem uns 2 anos que eu descobri que eu sou mais meu pai. Eu tive que amarrar meu pai dentro de mim, segurei ele, falei, meu pai, fica quieto aí dentro. E eu pensava que eu era mais minha mãe. Porém, os dois tiveram formação, porque não tem família perfeita, mas tem família feliz, família que se preocupa em ensinar. Então não adianta pai querer dar seu filho para cá, pensando que aqui é seminário. O filho, ele vê o que o pai faz. A minha lembrança de minha mãe é todo dia lendo Bíblia, lição de escola dominical, ciclo de oração, pastores chegando na casa dela, irmã Maria, ora por nós, orava, Deus usava, eles escreviam o que ela falava, acontecia, porque Deus a usava, e é esse exemplo que eu tenho para mim, e é isso que me faz querer servir a igreja, porque tive pais que serviu, embora não fossem pastores. Agora, gerou o pastor dentro de casa, tanto eu quanto o meu irmão, somos pastores, gerado por ela, por eles, família. Mas a igreja também era coisa séria, porque a gente sentava na igreja, não podia sair de jeito nenhum, não tinha banco assim não, os bancos eram aqueles, né, pau a pique, mas queria ver sair. Meu pai era porteiro, entrava, só tomava água no final e pronto, era sério. Mas eu não esqueço a mensagem do irmão Giovanni, do irmão Atenor. E nos cultos de ceia, a gente ficava olhando os irmãos pegar a ceia. Quando eles pegavam, aleluia, falava mistério. Eu sentava perto do irmão Atenor, que ele tinha catarata. Falei, na hora que ele brincar, eu pego. Porque eu queria. E eu não conseguia tomar o cálice, porque o cálice antigamente não era que nem agora não. Era num copo só, numa taça. Passava um lencinho e você tomava. E eu ficava pensando, se algum dia eu tomar, eu viro tudo. Por quê? Porque eles falavam línguas, eles profetizavam, e aquilo parece que o segredo estava ali. Então, interessante que a igreja tem esse poder de transmitir essa chama para os jovens. Agora ouça aqui, e o ministério? O ministério
o pastor, os obreiros, ele pode ajudar o obreiro a descobrir o seu chamado. Sim ou não? Sim ou não? Dirigindo um culto, pregando a palavra. Logo nós podemos dizer que o ministério gera o obreiro. Primeiro ele inspira, porque a gente, por um bom tempo, a gente fica sendo pastor igual o pastor da gente, né? Prega igual ele, canta igual ele, até adquirir identidade ministerial. Mas esse pastor, além de nos gerar, ele nos inspira, ele também nos forma. O que é? Nos orienta, vai nos ensinando, vai nos dando crédito, e também nos corrige. Agora é interessante, que Paulo diz no capítulo 2, versículo 2 de 2 Timóteo, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis e idôneos, fiéis e que sejam idôneos para ensinar outros. Ele está dizendo assim: Timóteo, você está aí para gerar outros, héteros, você não está aí para gerar outros Timóteo. Eu não gerei outro Paulo, eu gerei um Timóteo. Timóteo, gera outro obreiro. Diversidade ministerial, porque teve uma época do suspensol, todo mundo queria o suspensol. Agora o worship, todo mundo quer worship. Aí todo mundo quer seguir. Deus não quer que você seja eco, Deus quer que você seja uma voz. Uma voz. E é por isso que o trabalhar no seu chamado é diferente do meu chamado. A prova de João Batista é diferente da prova de outro profeta. A prova de Isaías profetizava no palácio. O Miqueias, que era da mesma época, profetizava para o povão. O Amós, que era o mesmo contexto, era proibido, falava um linguajar ruim. Mas não é porque ele é melhor do que eu, não é porque Arão está em cima, Josué está embaixo, ele é inferior. É que a função de Arão e U é lá em cima, a sua é aqui embaixo. Mas o interessante é a Amalequita caindo por terra e o povo de Deus levantando o pendão da vitória. Diga glória a Deus. Agora eu vou parar por aqui e vou falar para o terceiro tópico. Eu já estou terminando, porque embora eu fiquei assim, toda hora eu vejo vocês levantando aí essa placa. Então vamos lá. Eu quero agora sair daqui e ir para o terceiro tópico e o primeiro item. Diga comigo: o segredo de vivermos o propósito de Deus. Aí eu quero que vocês abram a Bíblia em Colossenses 4:17. Abra aí para mim e caminhando para os sinais. Colossenses 4:17. Encontraram? Então leia bem forte, em um só coro de voz. 1, 2, 3. Vocês encontraram mesmo? Está entre Gênesis e Apocalipse, né? Eita. Colossenses 4:17. Vamos lá? 1, 2, 3. Interessante que essa palavra que ele usa para o cumpra tem o sentido de pleru. Você tem que terminar ele, você tem que dedicar seu ministério em tudo. Você não pode trabalhar seu ministério só um pouquinho, tem que colocar toda a força. É aquilo que Salomão disse: olha, tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Agora observe aquele: e atenta para o ministério, diaconia, serviço, que vocês recebeste no Senhor, não do Senhor. A preposição aqui indica que está em comunhão com o Senhor. Porém, embora esteja Arquipo ou Arquipo, como queira, em comunhão, e parece que ele é o pastor da igreja na casa dele, Paulo está dizendo assim: olha, você não está atentando, você não está cuidando, você não está produzindo a contento. Então cuidado, atenta para que você faça produzir de forma plena. Você tem que exercer seu ministério, o seu chamado, com toda força. Aí aqui, o primeiro item do terceiro tópico, eu coloco algumas normas, e a primeira dela é a fé. Diga, fé. O Hebreus 10:6 não era, seria 11:6. Sem fé é impossível. Escuta aqui, o conceito de fé está muito banalizado, porque existe aquilo que a gente chama de fé natural. É que você crê que existe um ser superior, a própria ciência tem essa fé. Ela crê em si própria.
crê que tem vida em Marte, crê que a NASA vai conseguir um dia transportar os terráqueos para lá. Isso é fé. Fé natural é quando você compra lá e você passa um cartão e o camarada tem fé que você vai pagar a conta. É fé, não é? É natural. Mas existe a fé salvífica, Efésios 12:8. Essa fé é aquela por através dela você crê que Jesus é o Senhor, Salvador da sua alma, morreu na cruz para te salvar. Você está salvo pela fé, confiança no ato de Jesus. Existe a fé como um fruto, é aquilo que te faz, Gálatas 5:22. Você já está tão dependente de Deus que você começa a frutificar, se confia. Mas também existe a fé como um dom. Você ora por alguém e ele é curado. E existe a fé como um conjunto de doutrina. É o evangelho por plenitude, que você crê, você confia. O escritor diz que sem fé é impossível agradar a sua fé. Você não conseguirá exercer o seu ministério só colocando a mão, Jesus curando. Vai ter dia que não vai curar. Olha, é interessante dizer que Eliseu, ele orou ao Senhor, diz assim: onde está o Deus de Elias? Aí colocou, o Jordão abriu. Josué, Jordão abriu. Mas se você perceber, nos dias de Davi, teve soldados que veio e atravessaram o Jordão a nado, para ajudar Davi. O Jordão não abriu. E tem dia que o Jordão não abre. Mas essa fé aqui continuo crendo. Então o problema de fé é que nós mercantilizamos ela. Fé hoje é evidenciada pelo que você recebeu. E no contexto de Hebreus 11, não é pelo que você recebeu, é pelo que você perdeu, é pelo que você renunciou. E nesse conceito de fé, o escritor aos Hebreus narra o heroísmo, porque quem dá o testemunho da fé não é eles, é o próprio Deus. De Hebreus capítulo 11, e eu não vou ter tempo para ler com vocês, mas veja lá, Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que Moisés pela fé, veja, Moisés pela fé, a sua mãe, o seu pai, esconderam ele até 3 meses, porque ele era bonito. Em uma outra expressão, eles viram algo anormal, que não era de uma pessoa comum. Uma versão diz, ele não era comum, ele era, de fato, o escolhido por Deus. Mas a Bíblia diz que pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou, está o texto, verso 24 de Hebreus 11, pela fé, agora Moisés, sendo homem, já tendo raciocínio feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, diga, para exercer a vocação, tem que ter fé, fé que renuncia. Ok, nós não estamos aqui andando, cuidando das coisas de Deus, cuidando das nossas coisas. Por quê, pastor? Porque existe uma renúncia, e o que nós renunciamos foi por fé. Agora não é a fé de que nós iremos receber maior. Olha, todo mundo que deixa a obra de Deus, deixa as coisas pela obra de Deus, Deus o abençoa poderosamente, sim ou não? Se ele deixou, e ele deixou um carro, Deus dá um carro melhor para ele, sim ou não? Nem sempre. Nem sempre. Quando eu fui convidado para a obra, eu estava em concurso probatório em um município. Para mim ir, não tinha como pedir licença. Então, renunciei. A minha casa, ela estava em construção. Aqui, não sei se chama barraco ou meia água. Mas a minha lá era meia água. E eu fui para a obra. A minha casa em construção, e eu fui. Há poucos dias de madrugada, eu orando ao Senhor, a minha casa veio na mente. Olha só, você deixou aquela vez o seu trabalho, a sua casa em construção. Olha a casa que você tem hoje. Sabe qual casa? A mesma. Eu nunca tive tempo para ir lá terminar ela, eu nunca tive tempo e projeto para construir, e o inimigo olhou no meu coração e lançou a seta. O que você ganha? Você não cobra para pregar, você quer viver essa vida, nem casa você tem, e se você morrer, e agora? Sua mulher? Aí o Senhor, eu chorei e falei para o Senhor,
O Senhor falou: você tem casa. Você tem casa. Mas eu olhei para aquela, e falei: essa não é sua casa. Fé é isso, é andar de a pé sabendo que vai andar nas ruas de ouro. Fé é isso, é não beber cerveja aqui, porque sabendo que vai beber da água da vida no céu. Fé é isso, não é sentar na mesa de Jezabel para comer e beber, porque sabe que tem nas bodas do Cordeiro o pão vivo de Deus para você. Fé é isso, é o corpo pegar diabetes, é morrer de derrame, é ficar na cadeira de roda e alguém dizer: o que você ganhou? Perdeu a sua vida. Esse bagaço aqui acabou, mas tem um corpo glorioso me esperando no céu. Renúncia. Mas fé também é suportar. Diga: é preciso ter fé para suportar. Preferindo, diga comigo, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele renunciou a ser chamado filho, portanto, aí tem várias conjecturas que ele era amado de Faraó. Flávio José fala: mas não vou entrar nisso aí, que ele era herdeiro e etc, eu não vou falar sobre isso. Que ele foi capitão, que ele venceu a Etiópia, casou com a Etiópia, não vou falar sobre isso. Mas ele não renunciou a ser chamado filho de Faraó por outra coisa, porque eu vou com Deus, que Deus é melhor, não, para sofrer. O trem que faz a gente sofrer é ministério. Sofre. E qualquer um que dizer para vocês que é diferente, é mentira. O grande problema da nossa geração é que ela está sendo iludida. Porque eles veem homens pregando e eles pensam: hoje. Eles estão pensando que ministério é cantar no Raul Gil. Eles estão pensando que ministério é ter milhões na conta. Eles estão pensando que ministério é ter Twitter. Eu não tenho Twitter, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook. Em certo sentido, eu sou totalmente fora. As pessoas me questionam: por que isso? Mas ministério é solidão. Ministério é você ser amigo de todos, mas não ter amigo. Ministério é um Eliseu morrendo e um rei chegar: me ajuda. De onde ele vai tirar força? Ministério é um pastor Sebastião com 88 anos, com um cajado, subindo na galeria para ensinar para obreiro. Sofrer. O apóstolo Paulo não vê isso com pessimismo. Ele diz assim: eu regozijo-me agora. Eu me alegro agora em no meu corpo eu padecer e sofrer no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Evidência de ministério não é só quando você anda por cima. Talvez por cima é perigoso, mas a evidência de que eu tenho fé para exercer o propósito de Deus é quando eu me alegro em sofrer por Cristo. Quando eu tinha, já vou concluir aqui, 9, 8 anos de idade, eu comecei a preocupar, 9 anos, eu comecei a preocupar com a minha mãe. Naquela época, 44, eu pensei, eu falava: Deus, não deixa minha mãe morrer. A gente era crente. Deus, não deixa minha mãe morrer. Eu não falava assim, eu dizia: Deus, não mata minha mãe, porque eu pensava que Deus que matava. Deus, não mata minha mãe. Tinha medo. Com 10 anos de idade, alguém falou para mim: olha, na escola, né, se alguém vê a estrela caindo, era caindo mesmo, e fazer um pedido, na hora é atendido. Criança, saí para fora, fiquei olhando as estrelas. Sei lá, Deus, não mata minha mãe.
Fui dormir, tranquilo. Minha mãe sofreu um desmaio. Cuidaram dela, tal. E aí, primeiro, quando ela sofreu o primeiro desmaio, eu fui correndo, fiz esse propósito, fui lá para astrologia pura, mas ninguém sabia. Fui olhar para as estrelas, falei que ela caiu, pedi, tranquilo. Pronto, agora ela não morre mais. Eu lembro o dia. Era tipo quarta-feira, naquela época ninguém tinha televisão. Então, o programa era Zebete, Oswaldo Betil. Mas antes, como nós éramos crentes, não ouvia, meu pai ouvia 2 programas. Um chamava Projeto Minerva, e o outro chamava A Voz do Brasil. E minha mãe estava sentado na casa, e a gente rodeado, ali ouvindo elas conversar, confuso. Quem sabe o que é fuso aqui? Ninguém, né? Sabe? Porque ela não era só costureira, ela também pegava e fazia a linha. Então, no fuso, vai pegando, e ela ali mexendo. E ela vai trabalhando, e o algodão vai destilando, e ela vai fazendo a linha. E naquela linha que ela estava fazendo, qualquer coisa que eu dizia, Senhor, tem misericórdia. Ela falou, Senhor, tem misericórdia, e ela caiu. Quando ela caiu, todo mundo saiu correndo, porque ela tinha 8 filhos e cuidava de 3 netos, né? Meu pai ficou ali, e eu fiquei bem do lado dela, e ele falou, não morre nada. Eu falei, quer paz? Os gritos estão enganados, né, Deus? Eu conversando com Deus, eu uma criança. Falei, quer? E a conversa nossa lá? Já vi a estrela caindo, já assinou o contrato. Ela voltou. A gente viu que ela estava fraca. Mas eu nem preocupava. Mãe morreu quando? Já fiz o acordo lá? Tá. A gente tinha um sítio, produzia. Chegou a hora da produção da farinha, tirava o polvilho. Vai minha mãe para levar isso e para ir no médico também. Ela estava indo no médico. E aproveitava e levava aquilo, mais uns irmãos, para vender. E ela está indo. De repente, minha irmã chega chorando. A mãe morreu. Um desespero entrou em casa. E eu estava debaixo de um pé de siriguela. Brincando fiquei. Falei, morreu o quê, rapaz? Já conversei com as estrelas. A estrela caiu lá, já falei. Acabou. 9 horas, aproximadamente 9 horas. Eu lembro que era 9 horas, porque esse horário não tinha como esquecer. O rádio era ligado. Uma voz falou no meu coração: sua mãe morreu. Criança. Saí chorando. Acabou. De repente, o corpo chega. Um caixão azul. Porque ela falou que ia partir. Ela tinha falado tudo o que ela queria. Até onde queria ser sepultada. Mas é 45 anos. Olhei para o corpo dela. O corpo saiu. Eu vi ela sendo sepultada. Eu vi quando a terra caiu, uma pedra quebrou o caixão, bateu na perna dela. Eu voltei. Cheguei debaixo de um pé de manga, olhei para ele. Eu voltei-me com Deus. Mas ninguém sabia da minha revolta. Ninguém entendia a minha revolta. Estou falando de fé, agora eu chego. Passou o tempo. A família acabou. Cada um foi para o seu lado. E eu fui ser um garoto que tinha que lavar minha roupa, que tinha que estudar, que tinha que fazer minha comida. Com 10 anos. As pessoas falam de bullying. Bullying é o que a gente sofria, porque você imaginou um garoto com uma camiseta branca uma semana, ele lavando, ele nem passar, não passava, sujo. Eu não gosto de ficar lembrando os nomes, mas 7 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas, eu saía para fora, olhava para o mesmo céu, e pelo mesmo lado da estrela, e em pensamento,
eu falava para Deus: o Senhor é ruim, o Senhor não é bom. Eu vejo mães, mulheres com 60 anos, com a mãe do lado. Fulano tem quase 80 anos, o filho tem 50. O Senhor matou minha mãe. E eu fiz um acordo, eu conversava com Deus. Saí da igreja, conversava toda noite, umas 2 vezes na semana. Eu saía, olhava para as estrelas e ficava falando para Ele. Aceitei Jesus depois de algum tempo. Voltei para a igreja. Fui separado, fui batizado com o Espírito Santo, casei, fui separado do ministério. Passou o tempo, eu apacentando a igreja, numa madrugada, lembro a data, no sofá que agora já tinha, que eu tinha pedido que eu queria orar no sofá, que eu não estava aguentando mais aqui. Estou no sofá orando, coloquei o braço, e os pensamentos da revolta ainda estavam aqui dentro. E orando pela igreja, não queria, lutando com aqueles pensamentos, mas os pensamentos veio. E aí eu comecei a falar para Deus: o Senhor tirou a minha mãe, mas eu nunca fumei, nunca usei droga, nunca fui preso, nunca desonrei. E agora eu sou um pastor aqui, estou cuidando da igreja do Senhor. Fugiu, acabou a reverência dentro de mim, foi um desafogar. E eu já estava falando com Deus as mesmas coisas de criança. E eu falei para o Senhor: agora os outros que o Senhor deixou as mães, aonde eles estão agora? O que eles estão fazendo? O Espírito Santo começou a conversar comigo e perguntou: por que eles não conseguiram como você? Eu respondi na mente: ora, por que eles não estão nem aí para o Senhor? Não estão preocupados contigo? Só pode ser isso. Aí o Espírito falou comigo: e como você conseguiu? Sem a mãe, sem ajuda, sem ninguém. E quando ele falou assim: como você conseguiu? Ele me mostrou ele. Naquele dia do pé de manga, fui eu que falei para o irmão Arnaldo para você não fazer aquilo. Naquele acidente que você bateu no poste, que o fio de alta tensão caiu, mas era negativo, que todo mundo pensou que você ia morrer, fui eu. Ele me mostrou ele lá. Aquele dia que você estava naquele lugar, que tinha armado aquela cilada para você, que você não foi, fui eu que te puxei para você não ir. Aquele dia que você pensou que ia acabar a vida, fui eu que estava lá também cuidando de você. E eu comecei a chorar e disse: Senhor, por que tu não me mostraste que era o Senhor? E eu pensava que era a minha esperteza, eu pensava que era a minha habilidade, porque o Senhor não falou quanto tempo eu o critiquei, quanto tempo eu questionei. O Senhor diz ao meu coração: porque o propósito era que você chegasse aqui. Fé de saber que é gostoso sofrer para servir a este Deus, que quando você não tinha nada, quando você não era nada, quando você não podia nada, Ele estava cuidando de você, então você chora por Ele, mas você não para, você se humilha por Ele, mas você não para. E por que você não para? Não é por causa da igreja. Nós não somos pastores porque amamos a igreja. Porque se fosse pelo amor à igreja, a gente parava, porque o nosso amor é pequeno. Mas nós amamos ao Senhor da igreja. E como o Senhor da igreja sofreu por todos nós, nós sofremos por Ele. Isso é capacidade de fé. Eu estou dizendo isso hoje porque às vezes eu me coloco a chorar ao Senhor e dizendo: Senhor, Senhor, e o Espírito Santo fala comigo: você não é obrigado, porque Jesus não fez isso obrigado, Ele fez por amar a você. É preciso ter fé.
para suportar as aflições que você escolheu enfrentar, por amor a Jesus. Mas também é preciso ter fé que visualiza, porque Moisés teve uma fé que ele conseguia ver o invisível. Está dizendo, eu vou para o deserto. Moisés, você vai perder o direito de ser o próximo faraó. Vou, por quê? Você vai sofrer no deserto. Que deserto? O deserto que você está entrando? Não, eu estou vendo o Senhor na frente. Vai ter uma coluna de fogo, vai ter uma nuvem durante o dia, e andando na presença dele eu vou. Porque a gente se preocupa muito com a ação de Deus, sim ou não? Mas o Salmo 23 dá a essência, o Senhor é meu pastor e não, nada me faltará, Ele é o meu pastor fiel e nunca me faltará. O centro do Salmo é, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás com... Ele não está falando porque tu vai pelejar por mim, porque tu vai mandar Miguel para mim. Tu estás comigo. Creia que Deus vai estar com você. A presença dele basta. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu sinto que Deus quer levantar uma geração que saiba que ministério é renunciar. Que saiba que ministério é fé para suportar as aflições, e que saiba que ministério é ver o que ninguém vê, é ter a presença de Deus. E muitas vezes Deus vai te usar para curar um canceroso, mas não vai curar teu câncer. Muitas vezes Deus vai te usar para salvar uma família, mas não salva a tua. Muitas vezes você vai entrar em UTIs e o Senhor vai curar, mas não vai curar a sua. Mas não se preocupe por isso, Deus te chamou para essa obra. Continue mandando, continue trabalhando, o nome do Senhor é glorificado. Existia um prefeito que terminou o mandato, deu ataque cardíaco, foi para o hospital, foi para a UTI. O Senhor falou no meu coração para ir orar por ele, e eu fiquei retardando até que fui. Quando cheguei no hospital, ele estava numa UTI em estado grave. Entrei naquela UTI, ele, a esposa e a filha, orei por ele, terminei de orar, saí mal, a pressão baixou e eu fui saindo. Cheguei em casa, 8 horas da noite, o telefone tocou. Sabe o que aconteceu? Não, o prefeito já saiu da UTI. Ele disse, quando você orou, uma mão tocou nele, voltou, tudo voltou, e ele está bem. 15 dias depois, minha irmã está na UTI, pancreatite. Me chamam, vem orar pela sua irmã, que ela não está bem. Entrei na UTI, orei. 15 minutos depois, o médico me chama. Falei, pronto, já está levantada. Deus me deu o dom. Você é o irmão dela? Sim. Vocês são? 2 pastores? Sim. Eu vim comunicar que ela acabou de partir, acabou de morrer. Porque Deus te usou lá e não usou aqui. Eu não sei, Ele é que é o dono. E é isso que talvez você entenda, você precisa entender que na obra de Deus, o vocacionado para servir, precisa submeter a essa fé. A sua fé não pode acabar por causa de uma cara feia. A sua fé não pode terminar por causa de uma decepção. A sua fé não pode terminar porque você não está vendo o que as pessoas estão vendo. Deus não te mostrou, pare, não tem que andar como as outras pessoas, porque a fé não é por vista. E é isso que a Bíblia nos ensina. Tenha que ter fé. E é interessante isso, porque eu coloquei aqui também que tem que ter amor, mas eu vou pular aqui. A segunda coisa, para exercer o chamado, tem que ser dedicado. Diga, dedicado. Diga, dedicado. E a primeira dedicação é ao Senhor. Você precisa cultivar a comunhão com o Senhor. Você precisa ter o Senhor como seu melhor amigo. Você precisa ter o Senhor como seu maior inspirador, o seu modelo. À medida que você se aproxima de Deus, começamos a ver não só as nossas falhas, mas é possível que à medida que você vai crescendo na graça e no conhecimento, você consiga ver pessoas que antes poderiam ser tão perfeitas que não são. Mas você tem que entender que você não deve olhar para essas pessoas, você deve continuar olhando ao Senhor. Você precisa dedicar a oração, você precisa dedicar a santificação. Eu poderia falar de N dedicações, mas eu vou falar da dedicação da piedade, de orar para falar à igreja, de orar para ensinar.
de orar para dirigir um culto, de orar para pregar lá na praça, de orar para falar na escola dominical, de orar para fazer uma prova, de orar para qualquer coisa. Você precisa falar com Ele. E a gente não ora, não é para receber de Deus, porque Deus sabe o que nós necessitamos antes de formular qualquer pensamento. Então por que nós oramos? Para manter comunhão com Ele, para conhecer a sua vontade. Quantos oram aqui? Levante a mão comigo. Levante a sua mão bem certo, você que ora. Continue orando. Persevere orando, porque através da tua oração Deus vai fazer uma obra lá na tua casa. Deus não salvou Ismael por causa da oração de Agar, porque por a oração de Agar ele morreria. Deus salvou Ismael porque ele clamou, e Deus usou Agar para tirar ele dali. Se você orar, Deus vai usar pessoas que são carnais, naturais, e elas vão ser canal de bênção para tirar essa geração deste mundo tão mau, deste mundo tão pecaminoso. Caminho para o encerramento. O terceiro ponto 2, ele fala, eu coloco aqui que para exercer o propósito de Deus, você não pode ignorar os desafios. Diga, não ignore os desafios. Um deles é resistir à tentação. Diga, resistir às tentações. Olha, eu coloquei orgulho, pecado e preguiça, mas tudo é pecado. Tudo é 7 pecados capitais tertulianos. Mas é interessante dizer que a maior prova que nós enfrentamos como obreiro não é do vale. A maior prova que nós enfrentamos como obreiro não é quando somos afligidos pelo fogo, ou quando somos preteridos. A maior prova é quando Deus te coloca aqui. É quando Deus te exalta. Eu choro em ver alguns nomes da igreja que está na lama. Eu choro de ver alguns nomes hoje que foram gerados pela igreja, foram formados pela igreja, e hoje são militantes de um ideologismo progressista sem fundamentação. Eu olho para o rosto dessas pessoas e vejo a tristeza, a mentira. Eu vejo pessoas como Elvis Presley, que saiu da igreja para ser o rei do rock, ou para ser o escravo do rock, que para dormir, após o seu show, contratava um coral de cristão para cantar para ele, para comer as mendigos, porque ele comia os resquícios do pão, quando ele fazia parte da mesa. E já que eu estou no meio dos jovens, nossos jovens não podem ser moldados por Rede Globo. Nossos jovens não podem ser moldados por Danilo Gentili. Nossos jovens não podem ser moldados por Netflix. Nossos jovens não podem ser moldados por séries. Eu fico triste de ver jovem que não é dizimista na igreja, que não coopera na missão, mas paga todo mês Netflix. Gasta. Aí é cultura, é uma cultura, e atrás dessa cultura tem uma mensagem que vai te moldando, vai te trabalhando. O Senhor é radical coisíssima alguma. A Bíblia manda pensar em coisas boas, pensar naquilo que edifica. Uma grande dificuldade que eu tenho em ver a igreja em muitos lugares é que o culto virou uma desintoxicação, porque as pessoas vêm cheio de coisas mundanas para o culto, e o culto inteiro é para tirar a intoxicação. Quando termina de desintoxicar, aí tem que ir todo mundo embora, amanhã enche de novo. Aí a pessoa vai enchendo das coisas do mundo, e elas não conseguem. Por quê? Porque as pessoas querem dizer que ser crente é a mesma coisa, ser evangélico, ser gospel é a mesma coisa, pregar o evangelho é a cultura. Ah, você é cantor gospel, você é um ator gospel, ah, você é uma atriz gospel. Não, eu não sou não. O que você é? Sou crente da Assembleia de Deus, sou pregador do evangelho, louvo ao Senhor, sou um adorador. Ah, pastor, eu não gostava que o senhor falava isso. Mas lembra, quando essa Assembleia de Deus não precisava de um cantor para encher os templos?
Lembram, quando essa Assembleia de Deus não precisava de movimentos para Jesus batizar com o Espírito Santo? Aquele tempo era o tempo do Gagá, mas no tempo do Gagá tinha tanta salvação que não conseguia contar. Tinha tanto batismo que não conseguia contar. O que está acontecendo com a nossa geração é que querem colocar em nós uma veste que não é nossa. Sabe qual é o problema? Não é o gigante Golias. O problema é que nós, como Davi, temos experiência com Deus, mas um Saul está querendo colocar o seu capacete em nós, o seu pensamento. Estão querendo colocar o seu escudo em nós, que nunca lhe deu vitória. Estão querendo que a gente calce o sapato dele e pegue a espada dele. Nunca teve vitória. Porque se tivesse vitória, Deus não estava levantando vocês para fazer a diferença. Pastor, e o que eu vou fazer? Pega a tua funda, sim, aquilo que Deus te deu. Pega aquilo que Deus te deu e vai para frente, porque a vitória vem em nome do Senhor dos Exércitos. Não tenha vergonha de usar o que Deus te deu. Aí agora eu falar para pentecostal que tem vergonha de falar línguas estranhas. Pentecostal que tem, eu acho que não precisa pular. Pode pular. Eu nunca escandalizei de ver jovem pulando. É melhor pular na igreja do que pular lá nas drogas de overdose. Mas eu acho que microfone não é tão antiético falar línguas estranhas. É antiético, é político corrupto falar em microfone, meu irmão. Aqui é para nós glorificar e exaltar o nome do Senhor. Essa geração precisa acordar. O que eu sou aqui em Rondônia, eu tenho que ser em Cuiabá. E o que eu sou em Cuiabá, eu tenho que ser em Rondônia. Se eu descer em São Paulo, eu tenho que ser assim. Eu já fui tentado. E acredito que todos vocês vão ser também. Eu já fui convidado a descer do hotel. Onde você está? Estou aqui no hotel. Vem tomar um café conosco. Não, eu estou bem. Vem tomar um café conosco. E aí, como é que está? Estou bem, graças a Deus. Olha, rapaz, é o seguinte, estou vendo aí que você é pregador. Eu estou aqui, mas só dando uma palavra. Você é pregador, e é o seguinte, por que você está nas quatro paredes? O que é quatro paredes? Você é pastor por quê? Você fica quatro paredes? Você era para estar com muito dinheiro, rapaz. Você era para estar ganhando dinheiro, você era para estar voando para lá e para cá. O que está acontecendo com você? É que eu fui chamado. Eu fui chamado. Rapaz, mas você é novo, dá tempo? Não dá tempo, eu não sei se eu vivo amanhã. Eu fui chamado, eu tenho prazer de ser assim, eu tenho prazer de dormir assim, de acordar assim, de alguém dizer é quadrado, é feio, não tem nada, mas Jesus dizendo, continua caminhando, eu vou caminhando, eu tenho convicção de quem me chamou, quem te chamou, e você precisa adquirir essa convicção aqui nessa manhã. Resista os aplausos, resista os louvores que te dão, resista as ofertas de Jeroboão, resista às ofertas de Jezabel, resiste às ofertas de Acabe. É sofrer por Jesus nessa geração. Se nós não resolvermos aqui, não resistiremos lá. Mas nesta noite, terminando esse seminário que já para mim virou um congresso, eu quero dizer para você, tenha resistência em Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. E eu termino com 3.3, falando de um meio, ou de alguns meios, para que a gente consiga cumprir o propósito de Deus. Primeiro diga, graça divina. Eu fui chamado por graça, sou sustentado por graça, e vou terminar por graça. Me dói ver pastores dizer que essa geração não vai conseguir. Por quê? Por que ele não vai conseguir? Ele não conseguiu? E ele conseguiu por causa de quê? Não foi por causa da graça? E essa graça não vai ser derramada agora? Quando Deus apresentou a Jacó em Betel, ele disse, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, teu pai. Mas isso não é dizer para Jacó, te alinha, Jacó. Ele está dizendo assim, Jacó, fica tranquilo, eu sei quem você é, conheço sua família. O Abraão que você conhece hoje, eu conheci como Abrão. E o Isaac, que é teu pai, nem nascido era, veio de um invento histérico. Sou acostumado a mexer com gente ruim, mas eu tenho graça para te transformar e te dar vitória. Jesus vai pegar você nesta noite e vai começar a derramar graça sobre você.
Graça vai te fortalecer, graça vai te dar sabedoria, graça vai te dar entendimento, graça vai te dar revestimento, graça vai fazer coisas maravilhosas na tua vida, porque Deus vai investir em você com graça. Diga graça, diga graça, diga você vai pregar pela graça, vai casar pela graça, vai ter uma família pela graça. Olha para ele como profeta, diga você não vai morrer, porque a graça está se manifestada para você também. E essa graça não vai fazer você perecer. A graça de Deus vai descer sobre essa igreja. A graça de Deus vai descer sobre essa cidade. A graça de Deus vai fortalecer. A graça, a comunhão com o Espírito Santo. Diga comunhão com o Espírito Santo. Ele é amigo. Eu fui para a missão, estou dando testemunho demais pela minha idade aqui. E eu estava com um jovem porque ele não podia beber, então eu fui com ele para o trabalho dele para ele não beber, porque ele vendia. E a moto furou o pneu. E ele falou: missionário, vai andando, e eu vou correr para arrumar lá outra cidade. Era noite. Eu coloquei o pé no chão, fiquei com medo. Falei: Senhor, eu saí de Mato Grosso e estou andando de pé aqui, Pai. Estou com medo. Mas foi para isso? É isso? Como é que eu vou andar aqui? Eu estou com medo nesse asfalto, não conheço nada aqui. Senhor, Tu me trouxe aqui para afastar esse medo? Acabei de pensar. Parou um carro. Vai para onde? Eu estou indo para a cidade tal. Eu vou até a metade da estrada, te levo. Pronto. Chegou na metade da estrada, falou: não vou te levar lá porque é longe, eu tenho que parar aqui, meu sítio é aqui. Sim, senhor, obrigado. Quando eu coloquei o pé no chão: Senhor, eu vou ter que andar a metade dessa estrada, desse asfalto sozinho, não sei quem tem aqui, o que pode acontecer comigo. Terminei de pensar, um carro passou. Pum, para onde você vai? Vou para a próxima cidade, estou indo. Quando eu cheguei lá, ele nem arrumado o pneu da moto tinha. Olha que o senhor veio. Não, o Espírito. E o Espírito Santo vai se revelar para alguém aqui nesta noite, como se revelou para Samuel. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Você tem comunhão com o Espírito Santo? Zele dela. Se você quer exercer o ministério, você pode ser um bom pregador, você pode ser um bom cantor, você pode ter oratória, você pode, mas se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, desculpe a expressão, lata vazia. E Deus precisa de pessoas cheias do Espírito Santo. A ordem é: não embriagueis com vinho em que há, mas enchei-vos do... Termino. A terceira coisa que Deus manifesta é intervenção celestial. Diga, intervenção celestial. O ministério, a vocação, o chamado, Deus não te deixa sozinho. Ele sempre vai intervir. Ele vai descer. Quando você perder as forças, quando você pensar que não tem mais jeito, quando Paulo estava diante de Nero sozinho, ele falou: todos me abandonaram, ninguém ficou comigo. De repente ele falou: mas o Senhor me assistiu, Ele me fortaleceu, e Ele me livrou, e me livrará de todo mal. Ele me livrou da boca do leão e vai me livrar de todo mal. Jesus nunca vai faltar. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Concluo. Eu estava na missão, novo, triste. Preguei numa santa ceia, angustiado, chorando, um culto maravilhoso. A igreja fervorosa, mas eu triste, angustiado, saudade. Fui para casa depois da ceia. Meus 2 meninos pequenos, logo dormiram. Minha esposa: não vai dormir? Não, vou ficar. Liguei a rádio num programa, acabou o programa da rádio, da igreja. Liguei na outra, acabou os programas. Liguei em jornal, não tinha mais. Comecei a andar, fui orar, não consegui orar. Fui ler, não conseguia ler. Andava para lá e para cá, aquela angústia, aquela tristeza, que só aqueles que estão no meio disso sabem como é. Vou para lá e vou para cá, vou para lá e vou para cá, e aquela angústia, aquela vontade de chorar, aquela vontade de parar tudo. Quando já era 2h30, ou quando já era quase 4 horas da manhã, aproximadamente, eu não conseguia mais, eu fui para a cama porque eu tinha que ir para a escola dominical.
Então deitei na cama. A casa tinha uma porta para a rua, a janela para a rua. Eu peguei a cama, deitei do lado, quieto. Coloquei a cabeça no travesseiro e falei: é Deus. Pelo jeito o Senhor vai deixar eu dormir desse jeito mesmo. Virei. Quando eu parei, que eu tentei achar sono, eu escutei uma voz gritando: amigo, para sempre amigo, amigo, para sempre amigo. Minha esposa acordou. Samu, o que é isso? Eu falei, eu fiquei um pouco irado. Como que alguém liga uma música tão alta dessa? É um hino para sua, mas como é que liga nessa altura? Minha esposa olhou e falou: Samu, isso é para você. Mas ela estava dormindo. Abri uma janela. Lá estava uma dezena de irmãos. Abrimos a porta. Eles entraram e disseram: o missionário, a gente só veio aqui te dar um abraço e dizer: você não está sozinho. Nós te amamos. Me abraçou, foi embora. Eu não estou contando uma história de outro. Eu estou contando uma história que Deus me deu para contar para vocês. Segura nas mãos uns dos outros aqui. Eu não posso negar a identidade que Deus me deu, porque não era para mim estar aqui. Eu não podia estar aqui. Aos 10 anos de idade, quando minha mãe partiu, nós todos distanciamos. Mas ela nos ensinou diferente. Ela mandava a gente ir para o culto na frente, dava um Novo Testamento e falava: é os meus pastorzinhos, vão ser meus pastores. Às madrugadas a gente acordava com ela chorando, dizendo: Deus, faça dos meus filhos pregadores da tua palavra. Mas depois que ela foi, tudo acabou. A Bíblia dela empoeirou, perdeu a capa. Telha de aranha tomou conta. O filho mais velho, que parecia que ia ser o primeiro, foi para as drogas. Tudo parecia acabar. As pessoas olhavam para mim, diziam que eu ia ser bandido porque não tinha mais pai, porque o pai morreu com 17, a mãe com 10, e eu não tinha mais condições alguma. Mas um certo dia, meu irmão entrou num culto, viciado em droga, e saiu liberto. Depois dele eu fiquei encantado e comecei a ir, cheguei também, aceitei Jesus, Jesus me libertou do pecado. Olha lá, daqui a pouco fui batizado com o Espírito Santo, daqui a pouco casei, ele casou também, daqui a pouco tivemos filho, ele teve os filhos, também tive o meu, fui ao diaconato, fui ao presbitério, ele foi ao diaconato, foi ao presbitério, aí eu fui à missão, voltei, fui evangelista, ele também foi, assumi igreja, ele também assumiu, hoje ele preside igreja, eu continuo servindo igreja, estou aqui em Cacoal, porque Jesus me trouxe aqui. Mas eu não vim como mecânico, eu vim como profeta de Deus para você nessa noite. O Espírito que está em mim também está em você nessa oportunidade. E Ele vai te marcar aqui neste seminário. Segura nas mãos uns dos outros firmes. Pornografia não vai matar nossa geração. Droga não vai matar nossa geração. Violentação sexual não vai mudar a sua orientação sexual, porque a violência pode até ter te ferido, mas a graça será superabundante e vai te curar hoje. Eu estou profetizando que pessoas que entraram aqui violentadas, o seu coração machucada, pensando que não vai conseguir vencer a orientação sexual, Jesus vai te curar aqui nessa noite pelo poder da sua graça, e você vai ajudar muitas pessoas. Eu estou profetizando de olhos abertos que Jesus estará fazendo essa obra. Fecha os teus olhos e assentado comigo agora. Você vai orar comigo agora. Eu não vou te ensinar a orar. Você vai abrir a boca, eu vou contar 60 segundos. Você vai falar o que você quer para Jesus. Fala o que você quer para Jesus. Se você não tem nada para falar, não precisa falar. Me desculpe aí os irmãos da placa, talvez eu ultrapassei. Pastor Paulo, lembra quando estava por um fio para desistir?
Pastor Paulo, e faltou isso aqui para você cair. Pastor Paulo, e você tentou mais uma vez. Pastor Paulo, era a mão de Deus, era a mão de Deus, segurando a tua mão em São Francisco para não cair. Você não veio a Cacoal para desistir. Então pare de chorar, volte a sorrir. Estou levantando o soldado que vai entrar por essas portas logo, logo aqui. Lembra quando estava começando ainda aqui? Eu falei para ti que seria assim. E muitas vezes você chegou a duvidar. Será que será eu? Será como será? Eu te trouxe esse tempo para te provar. Eu sou o teu Senhor, vou te ajudar. Estou quebrando as paredes que veio se levantar. Uma unção gloriosa vai começar a descer neste lugar. É que a mão de Deus se estendeu para Cacoal. Satanás pensou, venci, agora vai dar tudo mal. Mas nesse sábado Deus se coloca de pé para dizer: vai descer poder, vai descer poder, vai ter cura, salvação, você vai ver. Essa cidade se prepara para o que eu vou fazer. Abre a tua boca agora, crente, prepara. O Espírito vai te encher, o Espírito vai te encher. O Espírito me diz nessa madrugada que Ele vai fazer um milagre grande aqui agora. Abre a tua boca e por 60 segundos deixa Deus colocar brasa. Quem tem glória vai dar glória, quem tem aleluia vai dar aleluia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Desce labareda de fogo sobre este ambiente. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Quem tem glória, glorifica. É só isso, Espírito Santo? Ou tem mais? Tem mais, Espírito? Tem mais, Espírito Santo? Tem, é? O Senhor quer derramar mais, é? É, Espírito Santo, o Senhor vai fazer coisa grande em Cacoal. Oh. Eita, capa, chacapata, capa. Ih, barra seca, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Quem tem glória glorifica, quem não tem fica assistindo. Agora se vem para ser cheio, abre a boca, meu filho, porque Deus está te enchendo agora. Se tem glória, abre a boca para glorificar, exaltar, porque Deus está te levantando.
Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Consolador.